noite. Boa noite. Falhar não é fracassar. O projetor não está funcionando. Amém? Amém. Mas tem um computador. Baruch Hashem Adonai. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Amém? Salmo 122:1 fala: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o verso 2: os meus pés estão postos diante dos teus portões, ó Jerusalém. Que maravilha nós nos encontrarmos adentrando os portões da nova Jerusalém. Amém? Vamos orar? Em reverência, querido eterno Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, do teu altar, para te render graça, glória, através dos louvores, dos dízimos, das ofertas e dessa pregação, dessa mensagem que será transmitida, Senhor. Te pedimos a presença do teu Santo Espírito, que essa mensagem venha penetrar em nossos corações para nos edificar, nos fortalecer, Senhor, todos os dias, diante do teu trono. E te pedimos, Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. É isso que nós pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Esse é o professor Francisco Rocha, nesta noite de quarta-feira, do dia 20 de novembro de 2024, exatamente aqui a Travessa Tenente José Barreira, número 50, no bairro de Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, onde está sediada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Álvaro N. Vamos ouvir, infelizmente, o professor Francisco Rocha. Mas tinha umas imagens aqui espetacular. Quem sabe ou sabia que hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra? Você sabia que hoje é o primeiro dia que é nacional? Exatamente. E tem a lei, ó, é a lei 14.759/23. É Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Zumbi não é zumbi daquele filme de zumbi, não. É o Zamba Zumbi, que foi um líder da resistência negra no ano de 1800 e pouco. Eu não sei a data, é 1860. Ele foi um líder da resistência dos quilombolas, e foi morto, decapitado, porque ele era contra a escravidão dos negros. Isso, gente, é algo inadmissível. Não existe raça negra, raça branca. A raça é humana. Branco, preto são variações genéticas. Chinês, variação genética. Ontem a Lenildo estava vendo um vídeo sobre o DNA mitocondrial. Vocês já ouviram falar? Os cientistas, os geneticistas estão estudando e viram que a humanidade procede de um único tronco de DNA mitocondrial, que é Eva. Como pode? Como é que pode isso? Ou seja, a ciência está comprovando a Bíblia. Os cientistas estão retornando e vendo que toda a raça humana ela vem somente de um tronco genético. Então não existe raça preta, raça branca. Raça chinês é raça humana. Então, portanto, a gente tem que compartilhar essa ideia de não haver o racismo. Não pode haver isso, né? Tanto o racismo como o antissemitismo, que é outro problema grande. Vamos ver aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Noite de quarta-feira do dia 20 de novembro de 2024, dia em que se comemora a consciência negra. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião. Não sei se vocês sabem que agora os testemunhos de Jeová ganharam na justiça para não doar sangue. Eles têm o direito de não doar sangue. Preconceito, religião ou procedência nacional. Quem já ouviu falar em xenofobia?
seria xenofobia? É quando as pessoas têm preconceito com as pessoas de outro país, outras culturas. É aversão a estrangeiros. Tem países que tem isso. Espanha, exemplo, não sei se é Espanha. Aí vem alguém de fora, aí tem um grupo de espanhóis que não quer o italiano, o português, o inglês lá na terra dele. Então, quando você tem essa versão, chama-se de xenofobia. Aí o povo que é mais massacrado com isso é o povo que? Judeu. Porque o povo judeu foi espalhado pelo mundo todo. Aí os países não aceitavam. Por que é que os judeus vieram para o Brasil? Vieram de Portugal, que foram expulsos da Espanha foram para Portugal, e de Portugal vieram para cá. Muitos de vocês aqui talvez sejam descendente de judeu, pelo sobrenome. Eu já olhei na internet, tem mais de, acho que 80 sobrenomes que são judeus. Rodrigues, Silva, vários pessoas que podem ser descendentes de judeu e não sabem. E o tema de hoje aqui, irmãos, é Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Weyne. Por que é que eu não coloquei reforma protestante? Porque reforma protestante foi um termo cunhado depois que os reformadores na Europa começaram a divulgar a reforma. Aí foram chamados pelos católicos, olha ali os protestantes, estão protestando contra a nossa igreja. Aí foram chamados de protestante, e hoje existem as igrejas protestantes. Bem interessante isso aí, né? Agora a gente vai ver aqui, irmãos, tem o lado sombrio e o lado bom dessa história. Aqui eu vou pular vários slides, porque são 48 slides, e eu esqueci de ocultar aqui, que é o John Wycliffe e João Calvino. Eu não vou mostrar isso aqui porque não tem como, não tem tempo. Quem já ouviu falar na igreja de Santa Maria de Wittenberg? Nessa igreja, irmãos, tem uma escultura. Se eu pudesse mostrar, se tivesse o slide eu ia mostrar. Tem uma escultura feita no ano de 1305. Que escultura é essa? É uma escultura antissemita. É uma porca com o rabino levantando o rabo da porca e os bacurim, os leitões mamando. Inclusive um dos bacurins é um judeu. São crianças judaicas mamando na porca. E quando Martinho Lutero entrava nessa igreja para fazer os sermões, ele olhava para a escultura e dizia, aí você pensar, por que ele está assim? Ele dizia, porque ele está procurando o Deus de Israel dentro da porta. Isso era a expressão de Martinho Lutero. E essa escultura é chamada de Judensal, significa a porca dos judeus. Olha que coisa terrível de Martinho Lutero. Isso eu não estou inventando nada, meus irmãos. Tudo é história. Lá na Alemanha tem uma emissora internacional que é a Deutsche Welle, significa onda alemã. Aí olha o que é que essa emissora diz lá. Por ocasião do 500º aniversário do protestantismo em 2017, foi 500 anos do protestantismo em 2017, Angela Merkel, a chanceler alemã, lembrou o lado sombrio de Lutero. É necessário, ela insistiu, ter um olhar mais crítico sobre o antissemitismo do pai do protestantismo. Olha que terrível. Vamos ver os dois lados da moeda. Tem um senhor que é teólogo e ativista alemão, que é o Michael Dietrich-Dillmann. Olha o que é que ele diz. Ele entrou em 2017, esse mesmo ano, com uma ação na justiça alemã. Para quê? Para tirar a escultura lá da igreja de Santa Maria. Ele havia sugerido retirar a obra da igreja e colocá-la no museu vizinho de Martinho Lutero. Mas muitos bispos disseram, não tire. Deixe aí como um memorial para saber da perseguição sobre os judeus. Não tire. Isso aí você vai olhar e você vai se conscientizar do que os judeus passaram.
o povo de Israel passou. Muitos bichos disseram, mentira não, deixa aí. Argumentou que a escultura judaical representa uma difamação e um insulto ao povo judeu, com um terrível efeito até hoje. Quais são as consequências disso aqui? O antissemitismo de Martinho Lutero foi abundantemente documentado por historiadores. Ele incitou, Martinho Lutero, na época, a queimar sinagogas e redigiu uma difamação, escrito Judeus e suas mentiras. Ele compara o povo judeu ao diabo. Estou falando a você a história, irmão. Esse livro, juntamente com outros escritos antissemitas de Lutero, foi mais tarde usado por Adolf Hitler, do partido nazista, para promover o antissemitismo na Europa e exterminar mais de 6 milhões de judeus. Uma obra produzida por Martinho Lutero, uma delas. Ele usou essa obra, foi usada para promover a perseguição dos judeus na Europa. Olha que coisa terrível, irmãos. Aqui eu vou mostrar aqui só. Aí tem essa saudação nazista. Já eu vou falar sobre isso aqui. Helenildo já falou não. Ó, antissemitismo é crime. Você sabia que no Brasil também tem um projeto de lei de 2022, número 192 do Senado Federal, contra o antissemitismo? O que é antissemitismo? O que é antissemitismo? É perseguição ao povo semita. Qual a diferença de hebreu, Israel, semita e judeu? Qual a diferença? É a mesma coisa? É o mesmo povo. Mas por que é chamado hebreu, o povo hebreu? Porque na época, antes de Jacó, o povo era hebreu. Depois de Jacó, que chamou de Israel, foi chamado. Esqueceu. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Albuquerque, 20 de novembro de 2024, depois da divisão dos dois reinos do norte e sul, que nos fala exatamente sobre Francisco Rocha. O povo remanescente foi chamado de tribo de Judá, que é os judeus. E por que é semita? Porque antes de Abraão, o povo foi descendente de quem? Sem. Então, semita, hebreu, israelita, judeu. O que mais outra? Semita, hebreu, israelita e judeu. É a mesma coisa. Só questão de épocas. Aí, a questão antissemita, ele pega da raiz do povo. Por isso que é questão do antissemitismo. E no Brasil tem a lei, ó. A lei do Senado contra o antissemitismo, ó. Criminalizar, essa lei é criminalizar a apologia ao nazismo. O que é fazer apologia? É apoiar, é exaltar o nazismo, relativizar ou negação do Holocausto. O que é o Holocausto? A morte dos milhões de judeus. Milhões, gente, não é mil, são milhões. Criação de partidos nazistas, não pode. Palavras de ódio e atos preconceituosos contra o povo de Israel e a prática de saudações nazistas, não pode. Por isso que tem cuidado com eu sou Caleb, porque dá a entender de uma saudação nazista. Perigo, viu, irmãos? A proposta prevê reclusão de 3 anos e pagamento de multa com penalidade. Perigo esse gesto, você subir o braço aí. Aí vamos lá aqui. Agora vamos ver o lado bom. Tem um lado bom da coisa? Tem, vamos ver o lado bom.
Martinho Lutero foi para Roma para uma reunião. Ele era um monge agostiniano e foi para Roma. Quando chegou em Roma, ele observou e viu que lá em Roma era algo terrível. Ele estudava uma coisa, quando chegou em Roma era outra coisa. Aí ele, subindo as escadas, ele lembrou de Romanos 1,17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí Martinho Lutero ou escutou aquela voz, segundo ele, subindo as escadas, e ele lembrou e se conscientizou que eu tinha que viver pela fé e não pela o que determinava a igreja romana, e sim eu viveria pela fé. Aí isso é que começou a matutar na cabeça de Martinho Lutero, que ele foi nascido em 1483, foi um monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Sua busca pela verdade espiritual e sua profunda preocupação com o estado da Igreja Católica o levaram a questionar as práticas que ele via como contrárias ao ensino bíblico, especialmente as simonias e as indulgências. O que são simonias? Venda de relíquia sagrada. Só para você ter ideia, tinha o Tetzel, que ele vendia, era vendedor de indulgências. Na época a igreja vendia leite de Maria, você sabe? Leite materno, leite de Maria. Eles vendiam o espinho da coroa de Cristo. Eles vendiam o pedaço da cruz de Cristo. Tudo era um comércio. E Martinho Lutero viu que isso era terrível. A venda das simonias. E o que era a indulgência? Venda do perdão. Você podia ser perdoado se você pagasse. Tinha pecado que você pagava antecipadamente. Hoje é quarta-feira, eu vou pecar sexta. Eu chego no padre, confesso o que eu vou fazer, pago a ele e aquele pecado está perdoado. Eu posso cometer, que não tem problema. Martinho Lutero raciocinou e disse: isso está errado. Não é possível que esse homem tenha o poder de fazer isso, perdoar um pecado antecipadamente. Tudo isso era para arrecadar dinheiro. Terrível, né? Mais o quê? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro Reis. Este é o professor Francisco Rocha. Agora, algo interessante, irmão. Martinho Lutero não queria romper com a Igreja Católica. Nunca ele quis isso. Ele queria consertar a sua igreja. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero subiu os degraus da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e pregou na porta de madeira maciça as 95 teses que desencadeariam a reforma protestante. Eu esqueci de trazer, irmãos, eu comprei esse livro lá na CDB. Tem esse livro lá na CDB, as 95 teses de Martinho Lutero. Você acredita que as 95 teses são 95 sermões? Você consegue elaborar 95 sermões para 95 teses. Dessas 95, acho que eu tenho uns 15 pronto. Das 95 teses. É bem interessante esse livro, irmãos. Quem puder adquirir lá no CPB, acho que é R$38, se não me engano. Bem baratinho. Aí o que acontece? Lutero prega essas teses. Você acha que a igreja ia aceitar uma coisa dessa? Não. A igreja ia perseguir Martinho Lutero. A ação de Lutero rompeu com a igreja. Mas tal rompimento acarretaria em quê? Numa reação dessa instituição católica romana contra o monge alemão que tentou matá-lo.
porque chamou ele de herege. Ele foi excomungado da igreja romana. Só que Frederico III da Saxônia, o que é que ele fez? Simulou um falso sequestro. Para evitar qualquer tragédia, Friedrich III, príncipe da Saxônia, antecipou-se e organizou um falso sequestro de Martinho Lutero, justamente quando ele estava retornando de Worms a Wittenberg, lá de Roma para a Alemanha, onde ele residia, na Alemanha. Aí ele foi sequestrado e foi levado para o castelo de Wartburg. Vou tentar mostrar aqui. Aqui o castelo que Martinho Lutero ficou. Ficou aqui mais ou menos 3 anos, escondido, para não ser morto. Perseguição. E o que é que houve, irmãos, aqui? Algo maravilhoso, irmãos. Ele ficou recluso, aqui tem o escritório dele. O irmão Afonso está filmando tudo aqui. Aqui nós temos o quarto de Lutero, se tivesse aqui nos slides vocês iam ver. Aí o que é que aconteceu? Entre os anos 1521 e 1522, Lutero passou um ano no castelo de Wartburg, que fica na cidade hoje conhecida como Eisenach, no leste da Alemanha. O que é que aconteceu? Mesmo sem a vontade dele, não tinha sido por vontade própria, foi um período muito produtivo, pois traduziu a Bíblia do grego para o alemão. Olha que maravilha, porque a Bíblia só era em latim. Até essa data, a Bíblia era somente em latim. Qual a diferença de Tanakh, Septuaginta, Brit Hadashah e Vulgata Latina? Quem sabe ler aí? Vamos lá. Tanakh é o Velho Testamento em hebraico. O Velho Testamento todo original foi escrito no hebraico. Algumas passagens de Daniel e de Oséias que foi em aramaico, mas a maioria foi no hebraico. Então, o Velho Testamento em hebraico é chamado de Tanakh. Cristo veio, Cristo se baseava onde? Qual livro? No Tanakh. Não tinha o Novo Testamento. Com o tempo foi escrito o Novo Testamento em grego, que é chamado de Brit Hadashah. Então, grego e hebraico. Aí veio o que? Os 70. O príncipe do Egito, em Alexandria, pediu a 72 rabinos para traduzir o Tanakh do hebraico para o grego. Porque como o Novo Testamento já era em grego, então eles vão traduzir agora o Velho para o grego. Ok? Aí ficou agora o quê? A Septuaginta, que é a versão dos 70. Quando eu junto tudo isso e traduzo para o latim, é a Vulgata Latina. Ou seja, é um texto vulgar, no sentido de popular. Porque esse nome hoje a gente tem de vulgar com uma pessoa vulgar, né? Mas não é. Não é um termo pejorativo. Vulgata significa popular. Porque esse para a igreja, no latim, era a melhor maneira de traduzir, porque era uma linguagem popular. Só que ninguém podia traduzir mais. Ficou no latim. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reis, 20 de novembro de 2024. Este é o professor Francisco Rocha. Alemão. Aí depois foi para o inglês, para o escocês, para o holandês, para o suíço, aí foi traduzir tudo. Aí começou a reforma protestante. Aqui eu tenho a versão, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a versão original da tradução de Martinho Lutero, que é chamada versão Luther. Aqui é a versão, está no Museu da Espanha, chamada versão Luther, que foi a primeira tradução de Martinho Lutero. Aí vieram outras e outras e outras e outras. Irmãos, eu tenho uma pergunta a fazer. Olha a pergunta. A igreja adventista é uma igreja protestante? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não? Sim ou está em dúvida? Não é, irmão.
Já vi irmãos em algumas igrejas falando, nós como protestantes, não irmão, nós não somos protestantes. A igreja adventista não é protestante. Por quê? Eu vou explicar, não é. Embora tenhamos algumas similaridades com o protestantismo, somos uma igreja remanescente. Porque a mensagem da adventista é uma mensagem remanescente. Temos algumas similaridades? Temos. E o que é que nós não temos em comum? Muita coisa. Arrebatamento secreto, que é do protestantismo. Imortalidade da alma, que é do protestantismo. Inferno eterno, protestantismo. Guarda do domingo, protestantismo. Estado da graça. O que é o estado da graça? Irmãos, existe um rapaz chamado John Nelson Darby. Era um pastor da Inglaterra, que ele interpretou as escrituras e entendeu que existe o arrebatamento secreto. E existe também 7 dispensações. Ele criou isso, isso não está na Bíblia. Vou falar aqui as 7 dispensações. Dispensação da inocência, foi no Éden. Dispensação da consciência, quando o homem caiu. Dispensação do governo humano. Dispensação da promessa. Dispensação da lei de Moisés. Dispensação da graça, que esse período agora. Dispensação do reino milenar. Mas isso não existe. Por isso que eles falam que hoje nós vivemos pela graça. Nós não precisamos da lei. Isso é verdade ou é mentira? Isso é falso, irmãos. A lei tem que existir, porque a lei não foi feita para salvar ninguém. A lei foi estabelecida para quê? Para mostrar que você é pecador. A lei é um espelho, onde você olha e reflete a sua imagem como pecador. A lei não foi feita para salvar ninguém. Ela mostra que você é um pecador. Então o estado da graça sempre foi. Você é salvo pela graça, sempre foi. Mediante a fé. Não vem de vós, é do de Deus. Sempre foi salvo pela graça. Arrebatamento secreto, mortalidade da alma, inferno eterno, guarda do domingo, estado da graça, não pertence a adventista. Então nós não somos protestantes por isso. Martim Lutero e a reforma protestante desempenharam um papel crucial. Olha a importância de Martim Lutero no redirecionamento da cristandade para os princípios bíblicos. Sua ênfase na justificação pela fé e na autoridade suprema das Escrituras, a sola Escritura, pavimentou o caminho para os movimentos religiosos subsequentes, incluindo o adventismo do sétimo dia. Olha que impressionante. Foi através desse caminho que Martinho Lutero começou, que foi pavimentado o entendimento e a justificação pela fé. Você é justificado pela fé em Cristo. Amém? Amém. A mensagem de Lutero continua a nos desafiar a buscar a verdade nas Escrituras. Irmão, você tem que ser igual os bereanos. O irmão está pregando aqui, você olha na Bíblia se o que ele está falando é verdade. Paulo dizia, que bom, os bereanos são melhores do que os de Tessalônia, porque tudo o que eu digo, eles olham se é verdade ou não. A mensagem de Lutero continua a nos desafiar a buscar a verdade nas Escrituras, a viver pela fé e a testemunhar a graça de Deus em um mundo que ainda necessita de reforma espiritual. Você sabia que o livro Nisto Cremos, da Igreja Adventista, são 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista? Ele já foi reformulado 3 vezes. Por que é feita? Porque nós estamos ainda numa reforma espiritual. Você disse, mas por que foi mudada a crença? Porque há um novo entendimento,
através do espírito de profecia, e às vezes tem que alterar algo dentro do livro Nisto Cremos. A irmã White fala que a reforma não foi um evento isolado, mas parte de um plano maior para restaurar a verdade bíblica e preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Que povo é esse? O povo remanescente. Amém. Irmãos, nós somos um povo remanescente. Amém. Porque nós temos a mensagem. A igreja é a igreja remanescente, mas nem todo adventista ele é remanescente. Existe remanescente em outras denominações cristãs. Quando Cristo vier na chuva serôdia, vai ter a chuva serôdia, ele vai jogar rede e vai pegar de todas as denominações a igreja remanescente. Na conferência de 1895, a irmã White foi para a conferência. Ela foi para a conferência. Ela saiu da conferência, ela disse: aqui nenhum em 20 está preparado para a volta de Cristo. Em 1893 ou 95. Ela foi para a conferência geral. Quando ela retornou, ela escreveu no Paul de Lacan, que é aquele livro que eu já falei. Aqui, 1 em 20. Sabe quanto é que dá 1 em 20? Não dá nem 5%, irmão. Eu assisti vídeo, irmãos, na internet, pessoas criticando a igreja adventista do Cambuí, danças inadequadas. Eu assisti o vídeo. Eu fico triste. Isso é um prato cheio para os detratores da igreja adventista. Uma igreja dessa aqui tem uma mensagem espetacular. Pastores inspirados, pastores usados por Deus. Eu assisto direto, todo dia. Aí quando eu vejo o vídeo, logicamente eles pegam o trecho, né? Mas a gente tem, gente, que vigiar. Pastor BJ está falando sobre isso. Pastor BJ falando sobre o comportamento das pessoas do Cambuí. Porque são adolescentes. Logicamente, às vezes faz por inocência. Não é inocência, porque os pais têm que ensinar. Ensina a criança, Provérbios de 2,6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo que ela fique velha, dificilmente se desviará dela. Então, a responsabilidade é dos pais. Não vou assistir, irmão. Eu digo para você, não vou assistir esses vídeos. Deixe para lá. Mas isso é o testemunho. Você imagina, eu era a pessoa que andava em bar. Cerveja, tomava cerveja e tudo. Aí hoje, irmão Fernando, eu compro cerveja sem álcool. Você acha que tem sentido? Existe cerveja sem álcool. Eu podia me sentar no bar e pedir uma cerveja, comprar cerveja e tomar sem álcool. Isso convém? Lógico que não. É a aparência do mal, gente. É como assistir filme de terror. Não assistam filme de terror, porque você está fazendo apologia ao mal, à morte. A morte veio com o pecado, você vai fazer apologia à morte. Sexta-feira 13, zumbi, filme de zumbi, de mortos-vivos, não deve assistir, né, irmão? Halloween, festa das bruxas, dia das bruxas. Isso aí não pode, irmãos. O adventista não pode. Nós temos que ser a luz do mundo e o sol da terra. Porque a igreja, a mensagem veio para a igreja adventista. Em 1844, foi exatamente onde a luz acendeu. E Harry Smith olhou e viu Cristo entrando do santo para o santíssimo. Começou o Yom Kippur mundial, o Yom Kippur universal. Cristo hoje está intercedendo no Santo dos Santos pela humanidade. Isso a igreja adventista viu. O povo remanescente viu que Daniel está conectado com o Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Qual é a igreja que prega as 3 mensagens angélicas, irmão? Ninguém prega.
Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Qual é a igreja que prega isso? Não sabe nem o que é, irmãos. Mas Deus vai cobrar de acordo com a luz que foi dada a cada um. Então, a igreja adventista, ela tem uma responsabilidade muito grande, irmãos. Muito grande. E que essa questão de 1 e 20 seja 10 e 20. Que 10 e 20 dá pelo menos 50%, né? A igreja remanescente, a maioria dos adventistas entrar nos portões celestiais, irmãos. Que é uma vergonha você ter a mensagem para a igreja, quando chega lá nos portões celestiais, nem 1 e 20 vai estar lá nos portões celestiais para entrar a igreja adventista, irmãos. Irmãos, que essa mensagem venha penetrar nossos corações, nossa mente, e a gente entender a nossa responsabilidade e dar um bom testemunho da sua igreja. Amém? Amém. O irmão Gabriel. Concluída, portanto, a retórica do professor Francisco Rocha alusiva a este dia, esta noite deste dia 20 de novembro de 2024, aqui na Igreja Adventista do 7º Dia do bairro de Alvoroeiro. E agora só podemos dizer uma coisa: valeu Deus, valeu Jesus, por mais um culto sensacional, né? Não vamos registrar o cantor Gabriel louvando, adorando, porque canções geram direitos autorais. Valeu Jesus. 20 de novembro de 2024, Igreja Adventista do 7º Dia do bairro de Alvoroeiro, localizada na Travessa Tenente José Barreira, número 50, no bairro citado. Valeu Jesus.